E aí, pessoal, tudo bom? Bom, como eu prometi, né, essa aula aqui ia ser ao vivo, vai ter que ser gravada, porque faltou luz aqui em casa. Chegou agora há pouco, só agora eu estou com internet para gravar e postar essa aula, tá? Mas, enfim, não vamos ter muitas delongas. Eu quero só comentar duas coisas antes, né, um comentário e um aviso, né? Primeiro é que na semana passada foi disponibilizado aqui para vocês no Classroom dois materiais sobre a história dos Estados Unidos, né? Foi uma aula assíncrona, então eu peguei textos bem simples, assim, bem didáticozinhos para vocês de dar uma lida, né, e fazer as questões lá para o questionário, tá? E vou olhar daqui, depois de gravar essas aulas, eu vou olhar para ver as perguntas que vocês mandaram, tá? Então, isso já é mais um assunto que a gente mata. Em relação a isso de matar assunto, a gente basicamente só tem mais 2, 3 semanas de aula, né, para concluir assunto e não entrar muito no período das finais, né? Então, o que é que eu vou fazer com a turma de vocês? Com essa aula de agora, com esse assunto de agora, a gente encerra o conteúdo da primeira unidade, tá? Além desse vídeo que eu estou passando aqui, que eu estou gravando, eu vou deixar um documentário também para vocês, coisa de acho que 50 minutos, acho que não chega nem a uma hora, enfim, não lembro bem. Mas é um documentário sobre conteúdos relacionados a esse assunto de hoje. Hoje a gente vai estudar imperialismo e neocolonialismo, e a gente vai ver nesse documentário três conceitos importantes, que é o racismo científico, o darwinismo social e a eugenia, que são discursos pseudocientíficos que deram justificativa para essa nova colonização que eu vou explicar daqui a pouco, né? Inclusive serviu de inspiração para movimentos posteriores, como o nazismo alemão, tá? Enfim, então o que é que eu vou combinar com vocês? Eu vou gravar essa aula de hoje, vou deixar o material, e vou gravar também mais uma aula, ou gravar ou uma aula síncrona no próximo sábado, sobre Brasil Império, tá? E vou até onde der. Onde não der, eu vou disponibilizar material, tá? Para também de fácil leitura, de fácil acesso, porque eu vou marcar a entrega do questionário para o último sábado de outubro. Então, a gente tem 4 sábados só daqui para frente, tá? Então, 2 sábados antes, eu vou postar o questionário e vou dar 2 semanas para vocês responderem, tá? Aí a gente fecha o semestre. Tá? Quem for para a final, eu espero que ninguém precise, a gente faz isso na primeira semana de novembro, que é o calendário lá previsto no calendário acadêmico, tá? Então, os dois avisos são esses, beleza? Bom, com relação ao assunto específico da aula de hoje, né, o que a gente vai ver é um fenômeno que aconteceu na Europa no século XIX e pegou o século XX, que é o chamado neocolonialismo ou imperialismo. Lembre lá que no século XVI, né, o Brasil foi colonizado por Portugal, a Espanha colonizou a América Latina, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos e por aí vai, né? Um momento conhecido como o momento das grandes colonizações. Isso no século XVI, XVII, até o começo do XVIII, né? No século XIX vai ter uma nova onda de colonizações. Dessa vez não na América, mas principalmente na África, e com motivos diferentes também, né, que tem muito a ver com o que a gente está estudando, que é o capitalismo do século XIX. Né? Como o capitalismo se manifestou no século XIX. Basicamente, um capitalismo extremamente comercial, dependente do comércio, ou seja, e para depender do comércio e da produção industrial precisa de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Né? Então, foi atrás desses três elementos que os europeus e os americanos também colonizaram, né? Foram atrás de terras para colonizar na África e, em menor escala, na Ásia, né? Atrás de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata ou mão de obra escravizada, certo? E foi um momento
geralmente difícil para a história africana. Eu vou focar muito mais na África, tá? Porque a África que a gente conhece hoje, uma África de miséria, de fome, de guerra, enfim, aquele continente miserável que a gente conhece hoje, ele só se tornou isso por conta desse fenômeno do neocolonialismo, porque foi extremamente explorada, né, extremamente maltratada, e o próprio mapa da África, né, foi redesenhado. A África até então eram reinos, né, reinos independentes entre si, alguns rivais entre si, e reinos bem estabelecidos, alguns muito ricos. Quando os europeus invadiram a África e dividiram o território da África entre si, então mudou-se a estrutura do mapa da África. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou, né? E assim, isso foi muito importante, porque dentro de um mesmo território eles juntavam reinos, tribos, povos que antes eram rivais, né? E o que é que acontecia? Guerra entre esses dois povos. Então, esses povos se matavam, literalmente, facilitando a penetração no território dos países europeus, tá? Bom, isso foi a introdução, então eu vou fazer uma apresentação aqui agora com meus slides. Espera aí, não? Vou começar aqui a apresentar, vocês vão acompanhando aí o que eu vou dizendo, tá? Bom, o caixinha de mensagem, sai daí, minha filha. Espera. Bom, do ponto de vista conceitual, né, esse fenômeno do imperialismo, ele foi o domínio de áreas do planeta, basicamente da África, da Ásia, mais da África, por parte de nações que eram nações industrializadas ou que estavam correndo atrás da industrialização. Inglaterra, França, principalmente elas, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia. Importante a gente mencionar uma questão sobre a Alemanha e Itália. Esses dois países foram os últimos a entrar nessa corrida por territórios, porque até a década de 1870, 80, a Alemanha e a Itália estavam passando pelo seu processo de unificação. Como assim? Não existia o país Alemanha, o país Itália que a gente conhece hoje. Eram vários territórios independentes, eram reinos, tanto no caso da Alemanha como da Itália, que foram unificados em torno de um território só. Tá? Quando se terminou esse processo de unificação, é que Itália e Alemanha entraram atrasadas nessa corrida por territórios. E isso vai ser muito significativo na Primeira Guerra Mundial. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que a Primeira Guerra Mundial tem muito a ver com isso aqui que eu estou falando. Tá? Bom, onde aconteceu? África e Ásia, um fenômeno chamado neocolonialismo, ou seja, estabelecimento de novas colônias. E na América aconteceu um pouco diferente. Na América, os Estados Unidos não colonizaram os países da América Latina, mas eles se estabeleceram como um grande império indireto na América Latina, ou seja, a América Latina era a zona de influência dos Estados Unidos, não era colônia, tá? Era a zona de influência. Por que não é colônia? Porque para colonizar, o país colonizador instala na colônia instituições de governo, de controle, de Estado, burocrática, administrativa e pessoas, né? Colonos. Tá? Isso é colonizar. É transferir todo um aparato administrativo de um território para outro. No caso da América Latina, isso não aconteceu. Tá? A América Latina virou uma grande área de influência americana, norte-americana, estadunidense, e os Estados Unidos mandavam e desmandavam aqui no continente durante todo o século XIX e o começo do século XX. Tá? Isso também a gente vai estudar melhor no sexto período. Né? Bom, por que isso aconteceu? Como eu falei, a grande causa, o grande eixo assim, motivador foi a busca por matéria-prima, por mercado consumidor e por mão de obra barata ou escrava, né? A acomodação de acidentes populacionais, isso também explica em alguns casos, ou seja, países que tinham muita gente dentro, um boom populacional muito grande, eles mandavam um excedente populacional para outros territórios. Isso, por exemplo, foi o que aconteceu
com relação à Austrália, colonizada pela Inglaterra. A Inglaterra mandou um bocado de gente degradada para lá. Então, era gente, a maioria eram bandidos, eram condenados, enfim, mas não somente. Então, a Inglaterra pegou esse excedente populacional e deslocou para a Austrália, para a atual Austrália. Né? A França também fez isso, pegou alguns imigrantes e mandou para a África, e por aí vai. Né? E estruturação de base estratégica para neutralizar a concorrência. Como esses países estavam fazendo da África e da Ásia mercados consumidores, eles se instalarem nesses continentes era estratégico porque de perto eles poderiam controlar o mercado, evitando assim a livre concorrência e que países rivais a eles entrassem nesse país ou nesse mercado. Quando a gente observar o mapa de como ficou a África, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tá. Uma coisa importante, esse momento foi um momento violento. Né? Muitas populações foram dizimadas para os territórios serem conquistados. Pra vocês terem ideia, na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 6 milhões de judeus mortos pelos alemães. O rei Leopoldo II da Bélgica, né, no Congo belga, no centrinho da África, matou assim, 3 vezes mais gente do que isso, mas isso não é dito nos livros de história. Né? Por quê? Porque no século XIX, o homem branco europeu ele justificava essas invasões como sendo uma missão civilizadora, ou seja, o homem branco deverá levar para esses países atrasados a civilização, a religião cristã, os padrões europeus de convivência, de cultura, de estética, tá? Então, algumas teorias vão surgindo para isso, como o darwinismo social, que vocês vão ver no documentário que eu vou passar, como o racismo científico, que era um conhecimento pseudocientífico que queria provar que as raças negras e as raças não brancas elas eram inferiores, elas nasciam tendentes ao crime, tendentes a algumas doenças, enfim. E também tem a eugenia, né? A eugenia também é um movimento de falsa ciência que tentava justificar, comprovar a superioridade da raça branca, tá? E os eugenistas, eles queriam promover um verdadeiro branqueamento das raças, dos países, dos povos. Como? Matando a população negra e fazendo com que os brancos se ocupassem esses territórios e ali se multiplicassem, tá? Isso foi muito sério, isso aconteceu, e tinha gente, inclusive, aqui no Brasil que defendia isso, né? Bom, eu comecei a falar, fazendo uma comparaçãozinha entre a colonização do século XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, e o neocolonialismo no século XIX. Então, vejo nessa tabelinha aí algumas diferenças fundamentais, né? Além do período e do local, século XVI, XVII, XVIII, a principal local de colonização foi a América, e aqui, no século XIX, África e Ásia, né? No colonialismo do século XVI, prevalecia uma economia chamada de mercantilismo, né? Você deve lembrar que são práticas econômicas baseadas basicamente no comércio, daí o monopólio comercial, e que visava o enriquecimento e o sustento das nações, das monarquias europeias. No neocolonialismo, não eram os países sozinhos, não eram os estados que estavam ganhando dinheiro com isso, mas eram muito os grandes industriais, os grandes sistemas bancários. Então, por isso que a gente chama de capitalismo monopolista apoiado pelo Estado. Então, no século XVI, o Estado ele promoveu a colonização. No século XIX, ele apoiou, ele financiou, mas quem ia não era necessariamente o Estado. Não era, por exemplo, um exército que chegava lá e matava todo mundo. Não. Eram empresas que se instalavam, eram indústrias que se instalavam, eram grupos de pessoas que se instalavam nessas regiões, né, trazendo o discurso da missão civilizadora, tá? Então, essa missão civilizadora foi o grande discurso, a grande desculpa esfarrapada para isso acontecer. E, enquanto no século XVI, XVII, era a desculpa da expansão da fé cristã, expansão do cristianismo católico, principalmente depois do movimento da Contra-Reforma, né, para tentar frear o avanço das religiões protestantes. Então, essa é
uma comparação que se faz entre esses dois momentos, tá? Então, veja, aí é um mapa da África, como ela ficou dividida, né, quando os países invadiram esse continente, né, e se estabeleceram nos territórios. Essas fronteiras que vocês estão vendo não eram fronteiras que existiam antes, né? O número de reinos africanos, de povos, de tribos, etc., que tinha no continente antes disso aí acontecer, era muito maior do que a quantidade de territórios que vocês estão vendo aí, tá? Então, observe o seguinte: esse território aqui azulado, aqui no norte, no extremo norte da África, e ainda aqui em Madagascar, essa região mais central, tudo isso aqui é dominação francesa, tá? E esses roxinhos aqui mais no sul, aqui a atual África do Sul, Rodésia, aqui a Costa do Ouro, a Nigéria, aqui o atual Quênia, Uganda, isso aqui, Somália, tudo isso foram invadidos e colonizados pelos britânicos, pelos ingleses, tá? E o resto foi dividido entre alguns outros povos, né? Por exemplo, aqui, ó, Camarões e Togo, Alemanha, o Congo belga, que eu falei, né, do rei Leopoldo lá, o louco que massacrou muita gente, Angola e Moçambique, colonização portuguesa, até hoje são países que falam português, né? Tinha os territórios espanhóis também, tá? Os territórios italianos aqui, ó, Líbia, Eritreia, Somália, tá? Espanhol aqui, coisa pequenininha, tá? Então, vejam, assim, e aqui, ó, o Sudão anglo-egípcio era um potentado dividido, né, entre Inglaterra e o Egito, tá? Uma coisa é importante a gente reparar, enquanto a França e a Inglaterra tinham grande quantidade de território, veja que eu falei, por exemplo, da Alemanha, né, que tinha basicamente Camarões e África Oriental, e a Itália, tá? A Itália e a Alemanha entraram atrasadas nessa disputa, como eu falei, e isso vai gerar grandes consequências e um sentimento de revanche muito forte, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou pular essas coisas aqui, porque isso aqui fica mais para o sexto período, tá? E vou partir logo aqui para as consequências desse neocolonialismo. Assim, não é errado dizer que a grande consequência desse neocolonialismo, dessa disputa toda por territórios, por mercados, por matéria-prima, etc., foi a Primeira Guerra Mundial. Foi a grande consequência. Porque isso gerou uma disputa muito forte entre esses países envolvidos, gerou uma política de alianças que foram se formando e descambou na Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas antes disso, ó, teve algumas consequências drásticas. Primeiro, a desestruturação dos sistemas produtivos locais. Esses reinos africanos que foram invadidos e destruídos, a maior parte deles eram territórios agrícolas, muito voltados para a agricultura de subsistência ou de comércio interno. Outros reinos eram um pouco mais ricos, porque eram reinos que também ganhavam dinheiro traficando escravos, tá? Lembrando que a gente já estudou isso. Na África tinha escravidão e na África tinha comércio de escravos. Então, alguns países ainda ganhavam muito dinheiro com o comércio de escravos no começo do século XIX. Quando as invasões começaram, esses arranjos produtivos locais foram destruídos para dar lugar ao que os capitalistas europeus queriam, né? Indústria, né? Indústria pesada, né? Ou indústria têxtil, por exemplo. Falando do Congo belga, de novo, né? Do rei Leopoldo II, tem uma imagem que circula fácil na internet, que é muito famosa, muito tocante dessa época. No Congo, existia uma grande indústria de algodão, né? Instalada pelos belgas. E existia uma meta, porque para cada pessoa escravizada tinha uma meta de produção de algodão por dia. Se essas pessoas não produzissem essa quantidade, não colhessem essa quantidade X de algodão, elas poderiam ser fisicamente castigadas, podendo ter as mãos cortadas, né, as mãos decepadas. Aí tem uma foto assim que é muito tocante, que é um pai ajoelhado, chorando,
vendo a mão, as duas mãos, aliás, da sua filhinha de 6 anos no chão, que tinha sido acabado de ser decepada. É uma foto assim, extremamente tocante. Isso é consequência direta disso que eu estou, desse fenômeno que a gente está estudando. Outra, né, que eu inclusive já comentei no começo da aula, é a questão da miséria que se instalou na África, né? Uma miséria irreversível, fome que é endêmico na África, ou seja, por mais que se tente, não se consegue resolver, além do alastramento de várias doenças que não se tinha na África. E o contrário também, doenças que não se tinha na Europa, os europeus pegaram na África. Então, a disseminação de doenças foi muito forte nessa época e muita gente morreu por doenças como cólera, tuberculose, gripe, né? O africano não conhecia a gripe e o europeu não conhecia o cólera, por exemplo. Então, eram trocas de doenças, de vírus, de bactérias que matavam mutuamente, né? Tudo isso, né, gerou uma submissão econômica das regiões dominadas, isso é óbvio, porque para você instalar grandes empresas, grandes indústrias e grandes nichos de produção, tinha que subjugar essas regiões, né? Agravamento dos conflitos regionais, isso é aquilo que eu falei. A África era composta por vários povos, muitos deles rivais entre si. Então, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui no mapa. Aqui, no território de Angola, que virou Angola, existiam muitos povos que eram rivais, né, e que conviviam belicamente. Quando eles passaram todos a serem juntados num território só, governados, entre aspas, uma pessoa só, que era o rei de Portugal, né, esses povos, eles não suportaram conviver uns com os outros, então eles se matavam, tá? Isso foi até uma estratégia, porque, como eu falei, como eles se matavam, facilitava a dominação e facilitava a penetração do território pelo país colonizador, né? Outra consequência é o desenvolvimento das nações industrializadas. Isso é óbvio, né? O objetivo era esse, era o enriquecimento das nações a partir desses empreendimentos privados, dessa instalação de grandes indústrias, de grandes empresas monopolistas, de grandes multinacionais, etc. Tá? Então, isso aí foi uma grande aliança entre os capitalistas, os estados, os sistemas bancários, os exércitos, quer queira ou quer não, certo? Então, essas nações se desenvolveram muito, enriqueceram muito, principalmente a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, com sua política imperialista na América Latina, certo? E notem que todos esses países que eu estou falando são os países que vão ser os grandes atores aqui, ó, na Primeira Guerra Mundial. É aí que a gente chega nas causas dessa guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Seus antecedentes principais, como eu falei, foram essas disputas imperialistas, porque essa busca por territórios gerou rivalidades, gerou conflitos, gerou muito acirramento de tensões entre países, tá? Tanto entre países que antes eram rivais ou não, tá? E esses países, eles estavam, paralelamente a essas conquistas territoriais, ao desenvolvimento de determinados nichos do setor industrial, eles estavam se armando, porque se tinha total consciência de que, em algum momento, essas disputas por território, elas iam dar merda, né? E dar merda significa que ia ter uma guerra. Então, paralelamente a essas disputas por território, disputas imperialistas, houve uma grande corrida armamentista, um grande estímulo por parte do Estado para o desenvolvimento da indústria bélica, indústria de armas, indústria de meio de transportes, etc., mas principalmente a indústria de armas, tá? Bom, nesse contexto de corridas de território, já existiam algumas rivalidades que eram históricas, que já existiam na Europa, e que foram agravadas ou acirradas. Por exemplo, França versus Alemanha. Eles, há muito tempo, desde o período medieval, disputavam um território chamado de Alsácia-Lorena, um território rico em alguns minérios, esse território em vermelho aqui no mapa, que fica entre a França e a atual Alemanha. Tá? Essa disputa, hoje a Alsácia-Lorena pertence à França,
mas essa disputa gerou muito conflito, inclusive armado, entre esses dois países. E a ida, em definitivo, da Alsácia-Lorena para o território francês vai gerar um sentimento de derrota na Alemanha e um sentimento de revanche, uma necessidade de vingança dos alemães aos franceses. Então, guardem isso. Vejam que já aqui há uma rivalidade entre franceses e alemães, tá? Além disso, uma rivalidade entre França e Inglaterra e Alemanha por disputa por mercados consumidores. A Alemanha, como eu falei, entrou atrasadíssima nesse processo de industrialização e de corrida por territórios, mas ela conseguiu se industrializar rápido, apesar de atrasada, e disputava com a Inglaterra, que era o país mais industrializado do mundo naquela época, mercados consumidores na Europa, tá? Então, veja, Alemanha versus França, Alemanha versus Inglaterra. A Alemanha está já se isolando de grandes potências europeias. Além disso, existiam outras rivalidades, como, por exemplo, servos versus austríacos, russos versus Áustria, Rússia e Áustria, e Rússia e Alemanha, todos eles por questões ligadas aos Balcãs, essa península aqui que liga, que é um ponto estratégico de ligação da Europa com o Império, com a Ásia via Império Otomano. Inclusive, havia uma ideia, né, de se construir esse tracejado vermelho aqui, era uma estrada, né, que ligava Berlim a Bagdá. Tá? E para fazer essa estrada Berlim-Bagdá, a Alemanha ela teria que controlar aqui as regiões dos Balcãs. Mas a Rússia, por exemplo, não queria isso, porque ela também tinha interesses nesse território dos Balcãs por questões étnicas, né? Por serem povos russos e o pessoal aqui dos Balcãs tal, serem povos com uma certa ligação histórica, étnica, tá? Existia também disputas entre França e Itália por questão de território na Tunísia, Itália e Áustria por províncias aqui no território italiano, tá? A Áustria está aqui, certo? Então veja que existem muitas rivalidades já históricas, tá? E sempre envolvendo Alemanha e, em alguns casos, Itália. Isso vai explicar por que da Alemanha e Itália formarem um bloco durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Daqui a pouco a gente chega nesse bloco. Bom, vamos lá. Existia na Europa, paralelamente a essas disputas, essas rivalidades, alguns sentimentos nacionalistas muitíssimo fortes, principalmente o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Pan-eslavismo é o movimento de união dos povos de origem eslava, que são tanto os russos como os povos que habitavam a região dos Balcãs, né? Ali no sul da Europa. Tá? E os escandinavos, etc. São todos povos de origem eslava, tá? Aquele povo muito branco, de origem do norte, do extremo norte da Europa. E o pan-germanismo, né? União de todos os povos germânicos, povos de origem ariana, né? Também povos brancos. E os germânicos, eles são a grande matriz de origem do povo alemão. Tá? E todos esses dois grupos, esses grupos nacionalistas, eles tinham interesse na região dos Balcãs, como eu falei aqui no slide anterior. Como eu falei, existia essa questão da paz armada, ou seja, a corrida armamentista. Né? No meio de todas essas tensões, os países estavam se armando, estavam investindo em indústria de armas, em indústria de guerra, né? Por saber que a guerra era inevitável. Né? Formação de alianças militares antagônicas, né? Com aquele velho lema conhecido na política de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Isso é a cara do governo Bolsonaro, por exemplo. Mas, enfim, não vou falar disso agora, não. Bom, até aqui se forma as duas grandes alianças na Europa que vão se digladiar durante a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, composta por Alemanha, pelo Império Austríaco e pela Itália, tá? E a Tríplice Entente,
composta por Inglaterra, França e Rússia, né? Esses com seus aliados, né? A Tríplice Aliança recebeu apoio do Império Turco, da Bulgária, etc. E a Tríplice Entente recebeu apoio dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países da Europa, né? Os Estados Unidos, eles não lutaram especificamente na Primeira Guerra Mundial, mas eles mandaram muito apoio logístico, arma, munição. Veio gente, veio, mas não foi uma quantidade significativa que faria a Tríplice Entente ganhar a guerra, não. Então, vejam os blocos que foram formados, tá? Alemanha e Itália, né, sempre fazendo oposição na Europa, sempre correndo atrás do prejuízo, e sempre sendo prejudicada, principalmente por conta da Inglaterra e da França, tá? Então, existia um sentimento de revanche e de inferioridade muito grande entre alemães e italianos em relação aos outros países. E a Áustria aqui nesse meio, porque a Áustria seria um aliado no controle dos Balcãs aqui contra os russos, que se aliaram à Inglaterra e França. A Tríplice Entente é assim, é uma aliança das mais bizarras na história da Europa, porque esses três países basicamente não se entendiam, né? É tipo você montar uma banda em que ia cantar Cláudia Leite, Xuxa e, sei lá, um metaleiro. Esse é um samba do crioulo doido. A Tríplice Entente era um samba do crioulo doido, tá? Inglaterra e França eram inimigas históricas. A Rússia era um foco ainda de monarquia absolutista no meio da Europa, tá? Era o último país absolutista no mundo, extremamente atrasado, mas se juntaram em bloco para frear, principalmente, os anseios da Alemanha e, em menor escala, da Itália, certo? Então, vejam que o cenário, o circo está montado, né? A tensão já está instalada, né? Só para, e assim, os países já estavam armados, só precisava de um motivo, de uma gotinha d'água para acontecer alguma coisa, para deflagrar a guerra, né? E a causa imediata foi o assassinato de Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, que ele era arquiduque austríaco, ou seja, de um país aliado à Tríplice Aliança. Ele foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia, que era um país aliado à Tríplice Entente. Então, ele foi assassinado em 28 de junho de 2014, né? E com isso a Bósnia declara guerra à Áustria e um efeito dominó acontece na Europa, porque um país vai declarando guerra ao outro, né? Então, em 28 de junho de 1914, começa oficialmente a Primeira Guerra Mundial. A gente não vai estudar agora as fases da guerra, nem coisas mais detalhadas da guerra, porque isso é assunto do próximo semestre, tá? Mas, assim, o que eu queria falar hoje é para vocês verem como essas disputas por território, elas vão descambar diretamente na ocorrência da Primeira Guerra Mundial. E vejam, cerca de 20 anos depois de acabar da Primeira Guerra Mundial, vai ter a Segunda Guerra Mundial, que muitos historiadores consideram, inclusive, que não é nenhuma outra guerra, é como se fosse continuação da primeira que estava pausada, estava em armistício. Porque, novamente, os dois vilões, vamos estar assim, da Europa, era a Itália e a Alemanha. Então, novamente, o mundo se voltou contra Itália e Alemanha. Sendo que, dessa vez, né, no cenário da Segunda Guerra Mundial, tinha um agravante. Não eram apenas mais dois países disputando território, mas existia um inimigo maior a ser combatido, que era o nazismo alemão e o fascismo italiano, né? Que também a gente vai estudar no sexto período, beleza? Bom, então é isso. Como eu falei, com essa aula de agora, a gente encerra os assuntos da primeira unidade, que é a questão do capitalismo europeu até a deflagração da Primeira Guerra Mundial, tá?
Na segunda unidade, o que a gente vai estudar é Brasil Império, Brasil no século XIX. Primeiro reinado, segundo reinado, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, como eu falei, para a próxima semana a gente vai ter uma aula síncrona, ou eu vou gravar outra aula, enfim, eu disse durante a semana como é que eu vou fazer, aviso a vocês, tá? E também vou disponibilizando material para vocês estudarem paralelamente, para irem construindo mais perguntas para o questionário e até a faltando duas semanas para acabar a unidade, a segunda unidade, oficialmente pelo calendário, a gente encerra essa questão de assunto e eu disponibilizo o questionário para vocês responderem, né? Lembrando que o questionário vai ter nota duplicada na primeira e na segunda unidade, beleza? Bom, minha gente, então é isso, né? Era essa aula que eu ia falar, que eu ia dar agora mais cedo a vocês, sendo que por questões logísticas, aqui em casa estava sem luz, sem internet, fui realmente problema numa estação aqui em Olinda, eu não consegui dar ao vivo, beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa aula, vocês entrem em contato comigo, tá? Ou ali no Google Classroom ou no WhatsApp. E eu vou estar disponibilizando é foda. Eu vou disponibilizar tanto esse vídeo quanto os slides que eu usei, beleza? Bom, beijo grande para vocês e até mais. Para gravar a gravação agora, viu?